Quero que você conte um pouco para a gente a história da Dona Lila, porque ela também ainda está aqui. Você pode contar um pouco para a gente dessa situação que é familiar, mas como você disse, é o mesmo caso da família de Rubens Paiva, representa também muitas das outras narrativas do Brasil. Isso é muito interessante. Outro dia eu entrevistava alguns das vítimas da ditadura, né? O Celso Lungaretti, o próprio Adriano Diogo, o Raul Elvanger e tal, e as histórias são cada uma com as suas particularidades e a tensão que cada uma tem, mas ao mesmo caso, cada uma delas tem um entrelaçamento, seja pela angústia do momento, seja pelos efeitos colaterais que ficam, né, episódicos ao longo de uma vida traumatizada por isso, seja pelo que se perde, seja por aquilo que não se viveu por conta da ditadura. É a história de um, mas é a história de tantos. E a Dona Lila? Qual a história da Dona Lila, Lenira? Então, eu fui convidada, instigada, né, pelo portal Catarinas a escrever, porque elas conhecem uma parte dessa história da minha família. E essa história tem muitos personagens. Mas eu escolhi a minha avó, Dona Lila, ela chamava Ana Alíria Vilela. Ela... Porque ela é a pessoa que não escolheu, digamos assim. Ela estava ali como a Eunice. Ela não era uma pessoa que ela decidiu virar uma militante política. Ah, essas mulheres, a minha mãe é uma delas, minha mãe era uma militante política da Ação Popular, a minha tia era militante política da Ação Popular, mas eu escolhi a Dona Lila porque, para mim, ela era a personagem na minha família que mais se relacionava com a personagem da Eunice Paiva, que se obrigou a fazer coisas que ela nunca imaginou que fosse fazer. E aí eu começo esse texto contando, né, que uma história que a minha avó me contava, que eu acho muito maravilhosa e muito simbólica dessa história toda, que é: meu avô foi para a guerra, ele era da FEB, né, da Força Expedicionária Brasileira, e antes de ir para a guerra ele terminou o noivado com ela, porque ele... Aquela coisa, né, eu vou para a guerra, posso morrer, a chance de morrer numa guerra é enorme, então não vou deixar ela viúva. Então ele rompeu o noivado antes de ir. Eles trocaram cartas o tempo inteiro que ele estava na guerra. Eles eram melosos de românticos, assim. E quando ele volta... era engraçado, eles eram... quando ele volta, ele vai retomar o noivado. Aí aquela coisa, né? Nós estamos falando da década de 40, então ele vai pedir autorização para o meu bisavô e para minha bisavó. Eles aceitam. Aí o meu avô chama a minha avó num canto e fala assim: mas eu tenho que te contar uma coisa sobre mim, e que se você não quiser mais casar comigo, eu entendo. A minha avó ficou muito... Ela conta para mim que ela ficou muito apavorada e 1000 coisas passaram pela cabeça dela. Uma delas, que ele pudesse ter tido um filho ou tido um caso enquanto estava na Itália, que ele pudesse ter perdido uma perna e ela não estivesse vendo, que ele estivesse usando uma prótese, alguma coisa. Mas não, ele olha para ela e fala: eu sou comunista. Porque o meu avô, ao ir para a Itália, ele toma contato com anarcocomunistas que estavam enfrentando os nazistas no território italiano e volta de lá convencido de que ele tinha que ser comunista. Isso em 44, 45, né? Um pouquinho antes, na verdade. Acho que é em 44. E aí, a minha avó diz que ela fala assim, ela falou: meu Deus, que diabo será isso? Ela nunca tinha ouvido essa palavra na vida, ela não sabia o que significava. E quando ela me contou isso, ali na década de, acho que de 90, ela um dia olhou para mim e falou assim: ai, mas eu não sei se eu teria casado se eu imaginasse o impacto que isso ia ter na minha vida. Por quê? Porque a minha avó é uma pessoa que, quando teve o golpe, o meu avô trabalhava no gabinete militar do João Goulart. Ele trabalhava no Palácio do Planalto. Caraca. Recentemente, depois que eu escrevi esse artigo, eu descobri que meu avô era da Comissão de Energia Nuclear, do ponto de vista da segurança nacional. Então ele era muito próximo da turma ali do João Goulart. Ele se reuniu com o Darcy Ribeiro quando teve a revolta da Marinha, né, dos tenentes da Marinha. Então, quando teve o golpe, a minha avó contava que eles ouviram no rádio, ela perguntou para ele: e agora faz o quê? Ele falou: não, agora a gente espera. Na verdade, depois eu fui ver que ele vai até lá, eles passam todo o trabalho para os caras do golpe, né? Porque imagina, se você é um militar, você vai dar um golpe num país, as primeiras pessoas presas são o gabinete militar do governo constitucional. Então, todos eles foram presos. E a minha avó morava num prédio com um monte de mulheres e crianças, todas elas tiveram seus maridos levados, sequestrados,
E eu digo sequestrados porque se não tem processo, não tem flagrante, não é prisão, né? Prisão é uma coisa que o Estado faz baseado na lei. Não havia uma lei, quer dizer, havia uma lei golpista que tinha acabado de ser criada por uma forma autoritária. E ela fica muito tempo sem saber deles. Ela tem, o governo militar fica pressionando elas para deixarem o prédio. Porque imagina, Brasília, na década de 60, nós estávamos falando de uma cidade que mal existia. Então não tinha nada. Eles moravam nos apartamentos funcionais e o governo golpista queria que elas saíssem para entrar os golpistas. E aí pressionando esse povo a sair. E aí ela lidera uma revolta de esposas, né? Tem até aí eu botei um telegrama que eu encontrei que o meu avô diz para minha avó, enquanto está preso, que o que ela tomar de decisão tá certo sobre o apartamento. Por quê? Porque eles estavam pressionando ela para sair. E ela dizia, não, eu só vou sair depois que meu marido estiver aqui. Nesse momento ela já sabia onde ele estava, porque ele passa 40 dias preso sem ela ter a menor ideia de onde ele estava. Ele estava preso na Fazenda Santa Cruz, que é na Fortaleza Santa Cruz, que é uma fortaleza que tem aqui, lá em Niterói, que eu tô confusa. E ela não tinha nenhuma notícia se ele estava vivo, se ele estava morto, o que tinha acontecido, por que ele foi levado, para onde, nada disso. Aí ela descobre onde ele está. Essa é outra cena maravilhosa. Imagina uma mulher que tinha 30 e poucos anos, com filhos. Meu pai era adolescente, a minha tia era pré-adolescente e tinha uma pequena. E aí a vizinha chega e fala, eu descobri, eles estão no Rio. Mas eu não consigo, meus filhos são muito pequenos, deixa os seus filhos comigo e vai lá. Eu conheci um cara que está indo de Kombi. E ela pega uma carona numa Kombi de Brasília até o Rio para poder falar com o meu avô. E aí consegue falar com ele, ajuda as vizinhas, tem que resolver um jeito de convencer o gerente do banco até isso acontecer, porque durante 40 dias ela teve que sustentar a família, mas não tinha como arrumar emprego. Enfim, meu avô também era uma figura bem machista, então não deixava ela trabalhar, ela queria, ela tentou algumas vezes, ele sempre arrumava formas de não permitir. Então ela não tinha emprego, ela teve que convencer o gerente a deixar ela mexer na conta do banco para poder alimentar as crianças, manter todo mundo indo para a escola com um certo nível de normalidade, pressionado pelo governo golpista, sem saber onde ele estava. Vai de carona para o Rio, volta, ajuda as vizinhas, até que eles soltam ele, mas ele já tinha sido expulso do exército. A alegação que eles usam é exatamente a forma como eles agem em relação a essa revolta dos tenentes da Marinha. Eles passam muito tempo. Meu avô entrou no exército antes dos 18 anos. Ele nunca tinha feito outra coisa. Então, imagina, de repente, ele tem que sustentar a família. Um herói, um cara que tinha medalhas, todas as medalhas você pode imaginar, porque ele participou da Batalha de Monte Castelo. De repente, tem que sustentar a família sem nada. Aí, o meu pai e a minha tia entram na Ação Popular e começam a militar. Em 68, meu pai foi preso e condenado e entra na clandestinidade para não ficar preso. E aí é outro tormento, né? O meu pai era o filhinho querido da minha avó. De repente ele não tá mais, ela não sabe onde tá, ela não tem contato com ele, não sabe nada, né? E aí tem um elemento também que acho até que eu não escrevi, né? O Rubens Paiva, o motivo pelo qual eles prendem ele é porque ele estava recebendo e entregando cartas de pessoas que estavam no exílio. Lá no Chile. E no Chile. A minha avó tinha uma pessoa, que era um advogado, que era essa pessoa que fazia esse papel para ela, de receber as cartas do meu pai, que não estava no exílio, estava na clandestinidade dentro do Brasil. E ela falava para mim que ela ficava ansiosíssima. Ela ia lá toda semana para tentar ter alguma notícia do meu pai, né? E era sempre esse cara que trazia as cartas. Aí também tem uma carta dessa que eu botei aí, em que o meu pai se dirige para minha avó: mãe, você tem que ser forte, eu sei o que eu estou fazendo, você tem que acreditar em mim. Ela sofreu muito. E depois, a pior situação de todas na família, que a minha avó teve que lidar com a filha e o genro que foram torturados brutalmente, né? Então, são muitos momentos. Meu pai ficou 10 anos na clandestinidade. Então, são 10 anos que a minha avó teve pouquíssimo contato com ele. A gente nasce
nesse meio. Então, por exemplo, eu fui conhecer a minha avó quando eu tinha muito perto do meu aniversário de 1 ano, mas a gente passa pouco tempo ali, depois volta a viver clandestino, porque os meus pais perdem contato com a organização, e aí dava outra história para eu contar dessa história. Mas a minha irmã, praticamente até os 5 anos de vida, viu muito pouco a minha avó também. Ela teve que ajudar a cuidar e foi super difícil, porque para ela, né, ela estava lidando com um marido, com filhos, com netos. Então mas ela era a pessoa que, com todas as dificuldades, ela não era nenhuma santa, ninguém é, né? Ela era uma pessoa muito forte, mas ela desenvolveu uma dureza para poder lidar com essas coisas, né? E às vezes as pessoas se chocam, né? E a Fernanda Torres fala muito disso, do quanto a Eunice não chora, né? Ela fala muito disso. A minha avó era muito assim, ela não... eu já vi a Dilma falando disso também, não? Eu ia citar a Dilma. Eu ia citar a Dilma. A Dilma já falou isso, né? Você não chora, porque se você chorar, desmorona tudo. E tudo é você que está segurando. Porque o meu avô era uma pessoa muito forte, muito interessante, mas ao mesmo tempo era muito fraco, assim. Ele não sabia lidar com as coisas. E você está lidando com coisas muito difíceis, né? E você não está... E aí você trava e fala, não, agora vamos lá, né? Não tem o direito de... E aí a gente não sabe o quanto isso cria de dificuldades até, enfim, 1000, né? Emocionais de todos os tipos. Então, eu fiz o paralelo da Eunice com a minha avó, porque eu acho que ela foi essa pessoa na família, né? Ela não escolheu. E aí eu termino contando o dia que, lá no golpe de 2016, a minha avó olha para mim e fala, ai, Heleneira, você não consegue, assim, não falar tanto, não se expor tanto, porque eu não vou aguentar acompanhar mais uma pessoa da família sendo perseguida por uma ditadura? Nossa. E a minha avó faleceu em 2017, e em 2023 a gente viu, né, eu recebendo, né, centenas de ameaças de morte, de estupro, enfim, respondendo, claro que não tem nada comparado com o que eles viveram, mas é um processo que segue, né? Então, eu acho que a Dona Lila é um pouco essa mulher, e houve muitas mulheres desse tipo, muitas mulheres que não eram militantes, mas que, como a Helenalda e a Helenora, que são irmãs da Helenira Rezende, e a mãe delas, a mãe do Fernando Santa Cruz, muitas mães, né? Que foram as pessoas que bancaram muito fortemente esse papel de buscar os restos, de brigar para ter os documentos, de brigar, e que eram pessoas que não fizeram a escolha de militar, de lutar pela democracia, mas que fizeram isso objetivamente, como a Dona Lili, como a Eunice, como a Eleonore, como a mãe de Fernando Santa Cruz, como tantas outras, por conta de compromisso de vida com a memória daquela pessoa que elas amavam, ou daquelas pessoas que elas amavam. Então, acho que isso é bom para a gente ver que são muitas histórias, como você disse. Todas elas têm peculiaridades, mas todas elas têm um traço comum, que é ter a vida atravessada por alguma coisa que você não escolheu, né? Que te atingiu, te jogou para cima, joga para cima tudo o que você tinha construído. Meu pai passou muito bem, estava fazendo faculdade de engenharia, nunca se formou, e a minha avó não teve essas alegrias normais de classe média, né, de levar o filho para se formar, de ver ele construir o seu escritório, trabalhar e tal, porque a ditadura não permitiu. Então, de ver as netas nascerem, de poder brincar com a gente num ambiente em que não tem medo envolvido, não tem ninguém traumatizado, não tem problemas financeiros que foram criados por esse processo. Então, eu acho que é um relato importante de se fazer também desse ponto de vista dessas mulheres. Sem dúvida, sem dúvida. E eu fico tocado quando ouço as histórias, porque eu sou fascinado, né, por essa investigação, desde o tempo lá, em especial depois na universidade, né? Eu fiquei uma época muito obcecado pela história do Vladimir Herzog, porque não cabia na minha tomada de consciência, ainda bem jovem, como que isso não é lateral, como que isso é lateral no nosso processo histórico, né? Como que isso não é o epicentro central de a gente contar a nossa historicidade, porque
Não é só porque é um processo de ontem, não é só pelos horrores, mas é porque ele basicamente constrói o mundo que nós estamos vivendo agora. De 64 a 84, o mundo que a gente está vendo em 2025 é efeito colateral daquele. Então, então isso não entrava. E aí, quando a gente vai abrindo mais as gavetas da história, mais vão saltando, né? Histórias como essa. Mas a gente vai vendo que não é só um Herzog e um Rubens Paiva, porque tem a Dona Lila, porque tem outros aí, tem o Vanker, tem o Garete, tem os Adrianos Diogo, como eu digo, tem tantos outros, né? E a gente precisa contar essas histórias, precisa de todas as formas, né? Quando você fala aí do Desculpa, só para... você citou o Vladimir Herzog, a gente tem um caso aqui em Santa Catarina do professor Marcelino Chiarello, que é um professor que era vereador na cidade de Chapecó e foi assassinado. Por que eu lembrei dele e por que o presente... por que esse passado está no presente, ainda que a morte do Marcelino, acho que já fazem mais de 10 anos, não me lembro exatamente quanto. O Marcelino, ele é encontrado morto exatamente na mesma posição que o Vladimir Herzog. Olha só. Enforcado de joelhos na grade da janela de casa. Quando eu vi a foto, eu quase caí dura. Eu participei de um evento que teve em Chapecó, que foi um julgamento popular dos assassinos do Marcelino, porque ele oficialmente é dado como suicida. Olha, quem diria. E quando eles mostram a foto, e daí a foto tem uma coisa que eu não me lembro que tenha no Vladimir Herzog, que é um rastro de sangue para cima. Sangue que escorre para cima. E rico suicídio, o sangue espirrado para cima. Para cima, Então, acho que do nariz, não me lembro bem de onde vem o sangue, mas eu lembro que ele escorre para cima. Uhum. E é bastante óbvio que ele é amarrado, né? E isso é dito por uma série de peritos e tal. Mas a cena é tão brutalmente igual à cena do Vladimir Herzog, e é uma coisa que aconteceu no século XXI. Você fala, meu Deus, o passado é hoje mesmo, né? E, aliás, o Walter Salles fala disso, né? Nós não estamos falando sobre o passado, nós estamos falando sobre o presente. E de verdade, né, de alguma maneira, é horrível, mas é muito bom que esse filme tenha ganhado esse sucesso exatamente no ano em que a gente vê o fascismo tirando qualquer véu que tenha sobrado, né, de disfarce e de vergonha que eles não têm mais. Então, acho que... Tomara que sim. Eu não tenho informação de que vão reabrir o caso do Marcelino, mas precisa. Eu acho que ela disse que vão graças à pressão popular. Que bom. Fico feliz em saber. Porque é uma vergonha histórica para a Polícia Federal e para a Polícia Civil de Santa Catarina manter esse caso como suicídio, porque é uma coisa trágica. A gente sabe, claro que eu não vou dizer aqui os nomes, né? Mas a gente sabe quem é o mandante. Como eu não tenho provas, não estou a fim de ganhar mais um processo, mais uma denúncia, porque já temos uma lista um pouco grande aí, mas é uma das coisas mais brutais, assim.